Olha aí, pessoal, as projeções reunidas no Boletim Focus do Banco Central, aqueles analistas do mercado que são consultados por essa autarquia aí, bem, esse consenso aí do mercado aponta para um aumento da inflação e algumas pioras também em relação ao PIB, a Selic, o câmbio, especialmente para 2024 e 2025. Não é uma boa notícia de forma geral, demonstra uma desconfiança crescente do mercado em relação à economia brasileira, porque semana após semana o Boletim Focus tem vindo pior, com previsões piores para a economia brasileira, e isso lança um alerta. Se o pessoal do mercado financeiro está projetando isso e eles levam em consideração esses cenários estimados para o futuro para fazer os investimentos, os aportes e tudo mais, isso é sinal de que, de fato, as expectativas não são nada positivas e o cenário que está sendo observado hoje vai ter um reflexo econômico muito ruim lá na frente. Vamos dar uma analisada, uma conferida nesses números? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, veja só, o Boletim Focus foi divulgado hoje, dia 10, dia que eu estou gravando este vídeo. É uma divulgação semanal e ajuda a nós acompanharmos, no intervalo de tempo pequeno, a modificação das expectativas do mercado financeiro de maneira geral. Então, nós temos aqui a comparação geralmente de uma semana para outra, e aí estende um pouquinho para 4 semanas, um intervalo de quase um mês. A gente consegue ter uma visão melhor de como está sendo essa mutação nas expectativas do mercado financeiro, dos analistas, dos economistas, da galera que é consultada pelo Banco Central para fazer aí então esse boletim Focus, né? E olha só, a projeção para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que a turma chama de inflação, o índice de inflação, não é assim. Você sabe que inflação é aumento da base monetária e, por sua vez, o aumento da base monetária leva a um aumento de preços, que é o que o IPCA mede, mas a inflação é o aumento da base monetária lá atrás. Aumento de preços é apenas uma resposta a uma inflação que já aconteceu. Então, pela 5ª semana consecutiva, esse número para 2024, o índice IPCA, aumentou, subindo aqui de 3,88% para 3,90%. Ah, mas é uma mudança quase irrelevante. Tudo bem, um intervalo de apenas uma semana, é importante frisar isso. Em um mês, essa previsão piorou. Se mantivermos aqui esse patamar, em um mês teremos piorado consideravelmente as previsões em apenas um mês. Agora, extrapole isso para um ano todo, com as suas 52 semanas. Pois é uma deterioração grande das expectativas de forma geral, sendo que essa mudança ainda é tímida. Isso aqui é um ajuste fino que vai sendo feito ao longo do tempo. E a expectativa para 2025 também piorou, saltando de 3,77% para 3,78%. Também uma movimentação pequena, mas num prazo ainda maior, num longo prazo de fato, isso aqui é algo bastante preocupante, né? É 5ª semana consecutiva com aumento do IPCA, da previsão do IPCA para 2024, 6ª semana consecutiva com aumento do IPCA para 2026 também, né? São os 3 anos consultados aí no decorrer desses boletins Focus apresentados semanalmente, né? A gente tem aqui o consolidado dos principais números, os principais dados no site do Poder 360, com esse gráfico que é bem legalzinho de ver, até porque ele traz a previsão de 3 semanas atrás, e isso aqui nos ajuda a comparar as expectativas do mercado financeiro. Questão do PIB aqui, né? O pessoal manteve aqui e tudo mais, 2025 e 2026 também, né? Parece que eu li aqui que há uma piora, revisaram as projeções do PIB, né? Não vi revisão, revisaram para cima aqui o de 2024. Mas então,
O Boletim Focus dessa semana retomou a expectativa de 4 semanas atrás, provavelmente já refletindo os números apresentados do primeiro trimestre aqui no Brasil, que superaram as expectativas. Então, cravaram aí em 2,09% o crescimento de 2024 e mantém já há 4 semanas em 2% o crescimento do PIB para 2025. Mas a piora real está aqui na inflação de fato, né? Na Selic também, mas as coisas andam em conjunto nesse caso aqui, porque estamos falando de um salto 4 semanas atrás de 3,76% para 3,90% agora. Representa também, conforme eu falei, uma piora em relação à semana anterior, e os números para 2025 também estão piorados, uma alta aqui de 3,66 um mês atrás para 3,78. E é importante frisar que esses dados da inflação não representam apenas a piora em si do cenário, mas também demonstram uma descrença com a capacidade do Banco Central de atingir a meta da inflação por ele mesmo estipulada, que atualmente é de 3% e vai ser mantida assim em 2025. Então veja que o cenário apresentado aqui não só está descolado do centro da meta da inflação do Banco Central, como está mais próximo do teto do que desse centro. O teto, em ambos os anos aqui, sendo 3% o centro da meta, tem uma margem de tolerância de 1,5%. O limite, o teto da inflação aceitável, tolerável pela meta do Banco Central é 4,5%. Então, 3,90% está mais perto de 4,5% do que de 3%, que é o centro da meta estabelecida pelo Banco Central, bem como 3,78% também, embora por uma margem bastante ligeira. Ou seja, a expectativa do mercado financeiro é de que o Banco Central não vai conseguir conter a inflação, pelo menos a ponto dela bater no centro da meta, mesmo mantendo as taxas básicas de juros em patamares bastante elevados por muito tempo, porque a previsão da taxa Selic piorou. Ok, em relação à semana passada, a previsão para 2024 se mantém em 10,25%. Porém, a previsão para o ano que vem subiu de forma considerável, de 9,18% para 9,25%, um aumento de 0,25 ponto percentual em 4 semanas, em uma análise de 4 semanas, aí, sendo que a piora para 2024 em 4 semanas foi de 0,5 ponto percentual nesse período. Então, estamos vendo aqui a conjunção de uma inflação mais persistente, com o Banco Central precisando manter o aperto na inflação por meio de taxa de juros, por meio da taxa Selic, por mais tempo em patamares maiores. Isso não é bom para a economia brasileira, não é bom para a rolagem da dívida pública. O governo brasileiro, nos últimos 12 meses, gastou 776 bilhões de reais apenas para pagar os juros do serviço da dívida, uma grana que veio de emissão de mais dívida ainda, só piorando essa história aí. Enfim, e o outro fator analisado pelo Boletim Focus foi o valor do dólar, a cotação do dólar em relação ao real, que está patinando ali mais ou menos nos R$ 5. Hoje a cotação do dólar está 5,35, 5,36, um patamar muito alto de fato, mas a expectativa se manteve estável da semana passada para cá, para 2024. O que piorou foi a expectativa para 2025, que elevou os 5,5 centavos de cotação para 5,9 centavos de cotação para o ano que vem. Uma deterioração de longo prazo na economia brasileira, portanto, é o que o pessoal do Boletim Focus, os analistas entrevistados pelo Banco Central, estão avaliando. E o que leva a essa percepção, o que causa, o que motiva esse cenário? Principalmente a deterioração do cenário fiscal brasileiro, porque todo mundo no mercado financeiro sabe muito bem que uma dívida pública crescente, e esse é o resultado de um cenário fiscal desequilibrado, são déficits constantes e uma dívida pública crescendo mês após mês. No atual cenário é mês após mês mesmo que ela está crescendo, déficit atrás de déficit.
Essa dívida é paga mediante impressão de dinheiro no final das contas, então essa quantidade maior de dinheiro circulando na economia e é uma grana que não vai ser devolvida para o Banco Central, porque o governo não consegue pagar, diminuir a dívida pública. Isso só vai aumentando cada vez mais. E esse aumento da base monetária leva obrigatoriamente a uma expansão da quantidade de dinheiro em circulação na economia, a tal da inflação de fato. E isso vai ter uma repercussão inevitável nos preços, como já tem acontecido. Você acha que o governo aumentar em R$ 1 trilhão a dívida pública, esse desgoverno Lula, não iria ter uma repercussão negativa na economia? Olha os preços nos supermercados, em todos os aspectos, eles estão progressivamente subindo. E aí, por conta disso, então, o índice IPCA vai piorar, obviamente, e esse índice piorando, o Banco Central vai ter que segurar com mais força essa questão por meio de uma taxa de juros mais resiliente. Então, a raiz dessa previsão mais pessimista do Boletim Focus em relação à economia brasileira está na questão fiscal, o assunto mais crucial de todos e aquele que o governo Lula menos dá atenção. É uma coisa impressionante de fato, e a minha expectativa é de que essas previsões do Boletim Focus só piorem semana após semana. Mas me diga aí o que você achou dessa história. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.